Olá, eu sou o Lucas Espíndola, professor de matemática aqui da Faculdade ESAGS, e hoje nós vamos fazer uma pequena aulinha sobre a aplicação de integral definida no estudo de impostos. Análise de peso morto gerado por um imposto, tá certo? Que é um ônus no setor aberto da economia gerado por uma taxação. E é uma aplicação bem interessante do conceito de integral definida, dado que a gente está tratando da área entre dois gráficos aí. Vamos tentar entender? Taxação. Para manter os serviços públicos, o poder público necessita impor uma taxação sobre os bens e serviços, bens produzidos e serviços prestados em uma economia. Tá? Segundo Oliver Holmes, um jurista americano, ele dizia que os impostos são o preço que pagamos por viver em uma sociedade civilizada. Tá aí a imagem aí do Holmes. Tá? Então vamos tentar entender, já que a gente está falando de economia, vamos tentar entender como funciona essa estrutura de mercado. Então, nós temos de um lado a demanda, né? E uma curva, a famosa curva de demanda, que estabelece uma relação entre a quantidade demandada pelos consumidores e o preço de mercado de determinado bem. Tal curva, a curva de demanda, ela é estritamente decrescente, baseado num fato muito simples. Quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Inversamente, quanto menor o preço do bem, mais os consumidores estão dispostos a consumir, aumentando a quantidade demandada. Né? Umas premissas aí, de microeconomia. E aí nós temos uma ilustração da curva de demanda. Ela é basicamente sempre assim para bens comuns, né? Para a grande maioria dos bens, a menos de algumas exceções, a função demanda ela se comporta dessa forma. Por outro lado, nós temos a oferta, né? Então, a curva de oferta estabelece uma relação crescente entre a quantidade ofertada e o preço de mercado do bem. É uma curva estritamente crescente. Quanto maior o preço, maior a disposição do ofertante em produzir, em ofertar. E, inversamente, quanto menor o preço do bem, menor o incentivo do ofertante a disponibilizar tal produto no mercado. Né? Dado que os agentes econômicos eles reagem a incentivos, né? Quanto menor o preço, menor o incentivo. E aqui nós temos uma típica curva de oferta, aí nesse eixo de preço-quantidade, tá certo? Aí uma oferta, uma função crescente, né? Ok? E aqui nós estamos tratando aí basicamente da teoria de equilíbrio geral, tá certo? Uma teoria que trata exatamente do encontro entre as curvas de oferta e as curvas de demanda. É um tópico importante em economia matemática, né? Existem várias pesquisas sobre essa área de teoria do equilíbrio geral, tá certo? Aí nós temos dois grandes nomes dessa teoria, que são Arrow, né? Aí, e o Debreu, né? Dois grandes nomes assim na teoria do equilíbrio geral. Tá certo? Então, basicamente, a teoria do equilíbrio geral, nós vamos tratar do equilíbrio entre oferta e demanda. Tá certo? Onde que se dá esse equilíbrio, esse encontro entre essas curvas? Né? Segundo essa teoria, o mercado conduz a economia a um preço e quantidade de equilíbrio, que é justamente o ponto de encontro entre a curva de oferta e a curva de demanda. Neste ponto, a gente considera que não há excesso de oferta nem excesso de demanda. É quando nós temos uma alocação eficiente da economia. Ok? E aqui nós ilustramos, né, o gráfico de oferta com o gráfico de demanda, os dois se encontrando no ponto de equilíbrio. Esse PE quer dizer preço de equilíbrio e QE, quantidade de equilíbrio. Bom, um instrumento que a gente usa aí nesse estudo de peso morto é a estática comparativa, tá certo? Então a gente vai tentar entender, por meio da estática comparativa, os deslocamentos na curva de oferta e na curva de demanda. Né? Esses deslocamentos acontecem por alguns eventos, né, econômicos, e o imposto é uma medida governamental, é uma medida por parte do governo que causa um deslocamento na curva de oferta ou na curva de demanda, tá certo? Bom, aí está uma ilustração de um deslocamento da curva de demanda, a curva D, ela desceu para D menos T, né? E aqui um deslocamento da curva de oferta, que ela, no caso, ela subiu,
Veja que é um deslocamento do ponto de equilíbrio. Bom, basicamente nós temos essas curvas de oferta e demanda que pode ser expresso como gráfico de função. Se eu fizer a oferta em função da quantidade, eu vou colocar o preço em função da quantidade ofertada. Se eu fizer D de Q, eu tenho a demanda em função da quantidade. Tá certo? O preço de demanda em função da quantidade, o preço de oferta em função da quantidade. Tá? Como são curvas estritamente crescente ou decrescente, eu posso fazer essa mudança. E aqui está o gráfico da função demanda. Tá? Eu coloquei a quantidade no eixo das abscissas e o preço no eixo das ordenadas, demanda em função da quantidade. E aqui o preço de oferta em função da quantidade. Bom, vamos assumir aqui um imposto sobre a oferta, uma taxação fixa sobre a oferta, tá certo? Então, eu vou ter que a curva de oferta ela vai ser deslocada para cima. Bom, se a minha oferta inicial era O1, agora eu tenho O2 igual a O1 mais uma taxa. E aí está o meu deslocamento causado por esse imposto. Oferta inicial e a oferta 2, a oferta após a taxação. Bom, o que vai ser o peso morto? Vamos tentar compreender o peso morto. Veja bem que o ponto de equilíbrio ele se desloca para a esquerda, tá certo? Ok? Bom, esse deslocamento cria essa região parecida com um triângulo aí, um triângulo meio curvo, que está ilustrado por P. A área dessa região é o que nós definimos como peso morto dessa taxação. É o peso morto gerado na economia. Então, nós temos uma fórmula para o peso morto gerado por imposto. É a área entre a curva de oferta e a curva de demanda nesse intervalo. Ou seja, peso morto, P, é igual à integral de Q2 a Q1 de D de Q menos O1 de Q dQ. Perfeito? Temos uma fórmula. Então, nós temos aí uma maneira de encontrar. A gente entendeu graficamente o que é o significado do peso morto, é a área entre gráficos, vamos calcular. Para isso, nós temos esse exemplo. Tá? Considere a função demanda por determinado bem, dada por D de Q igual a 10 menos 0,5 raiz de Q, e oferta dada por O de Q igual a 0,5 vezes raiz de Q mais 6. Determine A, o equilíbrio do mercado. B, o peso morto gerado na tributação por quantidade de 0,50. Imagina que eu fiz um T de 50 aí. Ok? Um problema bem simples, né? Bom, vamos resolver o item A. Fazendo demanda igual a oferta, como que eu acho o preço de equilíbrio? Igualando. Como eu acho o preço e a quantidade de equilíbrio? Igualando a equação de demanda com a equação de oferta. D igual a Q. Nesse caso, se eu fizer demanda igual a oferta, eu tenho que 10 menos 0,5 raiz de Q é igual a 0,5 raiz de Q mais 6. Ajustando, vem que raiz de Q é igual a 4. Logo, o Q é igual a 4 ao quadrado, Q é igual a 16. Tá certo? Ok? Então, a quantidade de equilíbrio é 16, e se eu substituir esse 16 na equação de oferta ou demanda, eu tenho preço igual a 8. Item B. Vamos resolver agora o peso morto gerado na tributação por quantidade ofertada de 50 centavos. Bom, já que eu vou tributar, então eu vou ter o quê? A minha oferta agora, O2, ela é igual a 0,5 raiz de Q mais 6, a oferta inicial, mais 50 centavos. Ou seja, a oferta agora é 0,5 raiz de Q mais 6,50. Bom, se eu igualar essa oferta com a demanda, tá certo? Eu vou ter agora o novo equilíbrio da economia. Como que eu obtenho o novo equilíbrio da economia? Eu tenho que a raiz de Q igual a 4 menos 0,50 ao quadrado. 4,5, tá certo? Ou seja, 3,5 ao quadrado, que vai dar 12,25. Ou seja, se antes a minha quantidade de equilíbrio era 16, agora a minha quantidade é 12,25. Bom, agora eu estou em condições de calcular o peso morto.
Bom, o peso morto, então, é igual a integral de 12,25 até 16 de 10 menos 0,5 raiz de Q menos 0,5 raiz de Q menos 6. Então, tá certo? Da demanda menos oferta. De Q, que é igual, ou seja, o peso morto é igual a integral de 12,25 até 16 de menos raiz de Q mais 4 de Q. Efetuando as continhas aí, né? Deixo você como exercício, você vai ver que P vai dar aproximadamente 92, 0,92, certo? E agora a receita tributária. Quanto que o governo arrecadou com essa tributação? A receita gerada por imposto é expressa pela área do retângulo, dado pela quantidade vezes a taxa. Assim, receita é igual a taxa vezes a quantidade após a taxação. E aí nós temos o triângulozinho em questão. Nesse caso, então, a receita tributária gerada pelo imposto ela vai ser de 0,50 vezes 12,25. Ou seja, a receita foi de 6,13. Então aqui nós vimos como que o cálculo de uma integral ele pode ser útil num problema bem simples de microeconomia, que é a determinação do peso morto gerado por uma tributação. Tá certo? É isso e até a próxima aula.